bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo. Mostra, Bertoc, o nosso doutor André Kuhn, é o doutor do Programa Saúde, é o doutor da TV Passo Fundo, presente aqui com a gente já há vários anos. Na rua o pessoal já lhe chama assim, né, doutor? O doutor da TV. Hoje o doutor vai falar, vamos passar o tema aqui, sobre prótese de joelho bilateral por robótica. Antes, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. E Mano Escobar. Doutor, sempre uma satisfação. O último dia que lhe vi foi no lugar onde tudo acontece. Bem no joelho. No iote, com toda a sua equipe. O Bertoc depois vai passar algumas imagens. A gente pôde acompanhar mais uma vez e já quer ir de novo mais uma cirurgia de sucesso por robótica, doutor. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bom, é sempre um prazer estar aqui, sempre é um privilégio poder conversar com você e com todo mundo que nos assiste, né? E é um programa que tem uma boa audiência. E vários pacientes dizem que viram, que gostaram e que é importante a informação que a gente passa. Então eu gosto de estar aqui, gosto de mostrar o que é o nosso bastidor do dia a dia, como é que funciona e desmistificar um pouco uma cirurgia, né? As pessoas, às vezes, elas têm medo, né? E quando a gente explica, dá uma clareza, se comunica melhor e demonstra o quanto é o acolhimento, né, para poder realizar um procedimento, isso traz um pouco de paz para as pessoas e tranquilidade para elas poderem tomar uma decisão, né? A prótese é o fim da linha, é quando a articulação não funciona mais, ela não está mais em condições de dar qualidade de vida, tem dor e nos limita. Então falar sobre o assunto é importante, porque as pessoas vão perdendo a sua autonomia, que é o nosso maior patrimônio. É não depender muito dos outros e ter essa liberdade de ir e vir sem sofrimento. Então, o programa que nós fizemos, né, o último, que foi editado e passou, mostrou com um pouco da cirurgia e como é que a tecnologia funciona. E é o que a gente vai conversar hoje sobre como usar a tecnologia para pessoas que têm os dois joelhos comprometidos e às vezes elas não sabem qual que elas vão fazer primeiro. Então a gente tem muitos pacientes que vêm com a doença bilateral, já no estado mais avançado, e que eles precisam fazer prótese e eles têm que escolher um ou outro. E não é incomum, às vezes o paciente na consulta ele diz, vamos fazer primeiro o joelho direito. Aí passa fazendo os exames, passou 20, 30 dias, 40 dias para sair a cirurgia, e chega de véspera e ele manda uma mensagem, doutor, eu não aguento mais, vamos fazer o esquerdo primeiro. Porque piorou muito e o outro que eu queria fazer deu uma acalmada e eu quero fazer esse. Então, às vezes, tem que trocar. E esses pacientes, realmente, hoje a gente se questiona, será que é a melhor conduta fazer um para depois fazer o outro? Ou dá para fazer os dois simultaneamente? Né? E como é que é a recuperação, como é que é o risco cirúrgico, como é que é o prognóstico? Então, isso faz parte de um estadiamento. E aí entra a tecnologia. Por que a robótica faz uma diferença muito grande para a gente fazer a cirurgia bilateral? Porque a gente tem uma agressão menor e principalmente que a cirurgia convencional, para a gente poder fazer o alinhamento e colocar os guias de corte do fêmur, a gente tem que furar o canal intramedular do osso. E isso aumenta um pouco o risco de uma embolia. Então a cirurgia convencional, quando você fura, você mexe na pressão do canal intraósseo medular do fêmur, e na robótica não, a gente preserva, a gente não fura. E isso é um grande diferencial para se fazer a cirurgia bilateral. E eu tenho feito ultimamente cirurgias bilaterais e a gente se impressiona que a morbidez ela não tem diferença, é como se fosse um joelho. E o paciente se recupera muito bem e vai muito bem. E eu tenho faixas etárias, às vezes altas, pacientes de 80 e poucos anos que eu tenho feito, e é uma cirurgia normal, como se fosse um joelho só. Então isso nos anima muito e claro que tem que ter muito critério, muito cuidado, um perfil de paciente que entenda que ele fez cirurgia nos dois joelhos, um processo de reabilitação já muito bem orientado e saber como é que vai ser, para que não tenha intercorrências no pós-operatório.
Mas um paciente que tem uma boa condição de células sanguíneas, que o hematócrito e a hemoglobina é acima de 13, a hemoglobina, que vai ter um sangramento não muito grande, ele se beneficia muito dessa cirurgia. E também tem pacientes que a gente faz a meia prótese bilateral. Eu fiz essa semana, na terça-feira, uma senhora que ela veio me procurar para fazer prótese total, e eu avaliei ela, vi que ela tinha indicação e critérios para fazer uma meia prótese, a unicompartimental, e eu fiz os 2 joelhos, operei ela, foi uma cirurgia que entre os 2 joelhos não deu 2 horas de cirurgia. E foi muito rápido, eu operei ela de tarde, na terça-feira, quarta de manhã ela já estava caminhando, ela já levantou sozinha com a familiar da cama caminhar antes do fisioterapeuta chegar. Então, ela recuperou e eu já dei alta para ela, em menos de 36 horas ela foi para casa, né? Deambulando com andador, tudo. Então, é uma recuperação e ela resolveu os 2 joelhos. Ela vai fazer o mesmo protocolo de fisioterapia, a mesma analgesia, tudo, e isso otimizou. Diferente de você, 3, 4 meses, retornar para fazer uma outra cirurgia, e aí tem que começar tudo de novo. Muitas pessoas, elas postergam. Por mais que previamente elas disseram, eu vou fazer quanto tempo depois eu posso operar o outro? Eu digo, 2, 3 meses. E essas pessoas, elas não voltam em 2, 3 meses fazer o outro, porque ainda está no processo da dor, da recuperação, e aí elas levam 6 meses a 1 ano, muitas vezes. E aquilo fica um período da vida ocupado, muito longo, com o processo pós-operatório. Então, a otimização do tempo, do recurso e de tudo, que é o estresse de uma cirurgia, você reduz, né? Mas claro, tem que ter bons critérios, não é todo mundo que preenche o perfil para fazer a cirurgia bilateral, mas a grande maioria preenche, né? E é uma cirurgia que eu tenho hoje, como o uso da robótica, me sentindo muito tranquilo em indicar e fazer. Tranquilidade que vocês estão vendo nas imagens, e a gente volta para falar deste caso aí e mais sobre o nosso tema. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos com o programa Saúde, Dr. André Kuhn. Cirurgia de joelho por robótica. Falamos no primeiro bloco sobre o que vimos lá no IOT. Eu digo que é no seu bloco, né? Porque lá é o seu bloco. O senhor opera quantas horas por dia lá, doutor? Sim, é a minha casa. Eu saio de manhã, muitas vezes antes das 7, já estou lá, e volto às 19, 19h30, às vezes 20 horas para casa. Então eu passo praticamente o dia, é a minha casa, é a minha vida, é o meu ambiente de trabalho, né? E quando a gente tem paixão no que a gente faz, a gente se sente bem. Então, não que eu não me sinta bem na minha casa, eu gosto de estar em casa, mas é a minha segunda casa. É a extensão. É o ambiente, né? E aquilo ali é o que nos gera para tudo para a vida, né? O trabalho é o nosso propulsor, né? Às vezes as pessoas perguntam para mim, por que você trabalha bastante? Eu digo, não é que eu trabalho bastante, eu gosto do que eu faço. Então não me cansa trabalhar. Me cansa é ter tédio. Então ficar ocioso, não ocupar. E um trabalho que você vai se desafiando com procedimentos, isso que a gente está falando hoje, por exemplo, operar os 2 joelhos na mesma cirurgia. É um desafio.
porque ele intimida muitos profissionais, né? Ele intimida às vezes as pessoas de enfrentar e se estruturar, ter uma equipe treinada, estruturada, ter um procedimento à mão. Isso exige processos. Ali, por exemplo, o que o senhor está fazendo? Ali a gente está fazendo o corte ósseo com o braço robótico do fêmur. Então ele vai estar lapidando o osso para poder ser encaixado os componentes femorais no joelho. Então aquilo ali é a parte do corte ósseo que nós estamos vendo. E o branco é quando já está de acordo, o rosa ainda é o que foi mapeado. Então o que a gente faz? A gente faz um escaneamento em 3D da articulação, por navegação, e aí depois a gente corta com o braço robótico, que é uma fresa e ela vai escarificando o osso para deixar ele bem lisinho para ele, de acordo com o que foi dimensionado para implantar a prótese. E a grande vantagem que ali mostra, por exemplo, porque antes o fêmur, a gente não precisa furar ele para colocar um guia de corte. Então ele é cortado por fora, né, e vai lapidando. Então isso faz muita diferença porque é uma agressão tecidual menor. Sem falar a parte dos ligamentos periféricos, colaterais, que a gente consegue fazer um balanço sem grandes liberações, que gera menos processo inflamatório cicatricial, consequentemente um sangramento menor e menos dor. Então tem várias coisas da tecnologia que vão nos ajudando. Então, em que passo nós estamos? Hoje nós estamos num passo que a gente domina completamente a técnica da cirurgia robótica e a gente vai se aventurando fazendo mais coisas com a técnica. O que é se aventurando? É se estruturando para fazer o desafio de operar os 2 joelhos na mesma cirurgia. E aí você prepara o paciente, você tem toda uma estrutura de campo cirúrgico já preparado para uma cirurgia bilateral, você tem toda a equipe já treinada para fazer a cirurgia bilateral. Você otimiza algumas coisas de custos que o paciente teria por usar a robótica. Então, o material que você usou no um, você pode usar no outro joelho, diminuindo o custo. Então, isso favorece. A gente otimiza o recurso e a tecnologia e otimiza o tempo de recuperação, otimiza toda a estrutura da família, que às vezes tem que parar para dar o suporte para quem está sendo operado. Várias coisas. Você otimiza a reabilitação, que é uma única para... Em vez de fazer em 2 fases, você faz uma fase única. São várias coisas que favorecem o paciente visando qualidade de vida. E entendendo que hoje cada vez a gente tem menos tempo para as coisas. E aí isso também é colocado numa balança e avaliado. Claro que tem pessoas que já têm um certo grau avançado de debilidade clínica. E aí, às vezes, o estresse cirúrgico ele é grande. Então, a gente tem que cuidar muito da função renal, tem algumas coisas da parte de controle, que aí essa equipe vai também ajudar a gente a julgar. Eu não tomo a decisão sozinho, não é uma decisão unicamente do cirurgião, é uma decisão compartilhada com outros profissionais que vão conjuntamente avaliar o paciente. O próprio anestesiologista, o próprio clínico hospitalista, né? No meu caso é a doutora Júlia Cremona, que faz o acompanhamento dos meus pacientes no hospital, e a gente toma a decisão, né? Discute, vê as comorbidades, e principalmente a gente avalia a função renal, a função cardíaca, a própria circulação periférica, como é que é, a hemoglobina, se não precisa... Não expor a risco de ter que fazer uma transfusão sanguínea, que isso também aumenta o risco de infecção. Então são várias coisas que a gente põe, é um gota a gota que faz um estadiamento para a gente tomar uma decisão cirúrgica. E a grande vantagem da tecnologia é isso, é uma agressividade menor e que favorece uma recuperação funcional, né? E a gente consegue ter os 2 joelhos, porque mentalmente o programa que a gente usa do software de planejar, eu tenho ali já a memória do que eu deixei exatamente um joelho para deixar o outro igual e ter um resultado simétrico. Porque às vezes a gente tem angulações diferentes de um lado para o outro. E essa reprodutibilidade de resultado ela é garantida com a tecnologia, porque a mesma medida que eu programei para um lado, eu consigo programar para o outro lado, e tendo um resultado muito simultâneo, parecido, né? Então eu terminei um joelho, eu sei o que eu fiz e já vou lá e fazer o outro, deixando da mesma forma. Doutor, a gente viu numa imagem ali que o Bertocchi colocou, o senhor já fazendo a testagem. Sim, a gente vai testando o que a gente consegue, né? Então, a grande vantagem da ferramenta é que eu testo os balanços ligamentares antes da cirurgia, sei aonde que está apertado, onde que está frouxo, quanto milimetricamente está alterado, e aí eu vou planejar,
faço a cirurgia, eu boto os componentes de prova e a gente testa para ver se ficou adequado. Por quê? Porque se não ficou, tiver que fazer alguma coisa, eu ainda consigo fazer um reajuste se for o caso, né? Então, isso favorece muito a vida do cirurgião e dá uma segurança para o paciente de que aquilo que foi planejado vai acontecer. Não fica dúvida, né, doutor? Não, o que a gente vê que é algo... É muito preciso. A precisão, né, assim, eu posso Olha dizer... ali, doutor. Eu posso dizer que, como eu já fiz muita cirurgia convencional, hoje, para mim, a cirurgia robótica é como se fosse uma outra cirurgia. A prótese é a mesma, o implante é o mesmo, mas a maneira de fazer é completamente diferente. A minha experiência de cirurgião, agregada à tecnologia, ela soma-se e ela vai fazendo a gente entender cada vez melhor por que alguns casos falhavam, que a gente ficava às vezes insatisfeito, ou o paciente tinha uma dor que a gente não achava às vezes uma explicação. Sempre tem explicações. O que existe é uma lacuna da ignorância do conhecimento médico para explicar às vezes a queixa das pessoas. Lacuna essa, doutor, que não fica aqui nem um pouquinho aberta, porque o senhor sempre informa, compartilha e leva conhecimento para o mundo inteiro. Voltamos já, terceiro bloco, já com o doutor André Kuhn, viu como passa rapidinho? Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tem Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. Doutor André Kuhn, terceiro bloco já do programa de hoje, falando sobre prótese bilateral. Vou agradecer rapidinho aos patrocínios. Doutor André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. E Mano Escobar. Quer saber, doutor, como é que é a expectativa, como que a pessoa retorna, ela se empolga com o resultado? Nos conta esses bastidores. Sim, o mais assim, desafiador para a gente foi começar a fazer. E depois eu tive alguns pacientes, um deles, 85 anos de idade, que ele entrou pedindo para fazer a filha, para fazer os dois joelhos juntos. E eu inicialmente falei, não, vamos fazer um, vamos fazer o outro. E aí a filha disse, não, mas ele foi do cardiologista, o cardiologista já mandou dizendo que podia fazer, que ele está bem, ele tem boa saúde. Aí eu ouvi, deixei falar, ele tinha as pernas muito tortas, né, e bem vara, bem deformado, e realmente ele caminhava com dificuldade, que daí uma perna ia ficar reta, alinhada, a outra torta. Aí eu pensei, não, vou fazer ele, um senhor de 85 anos, né, foi a idade mais avançada que inicialmente eu fiz. E a recuperação dele foi uma coisa espetacular, né? Ele recuperou rápido, bem. Em 60 dias a filha me mandou ele num bailezinho uma festa de família, dançando com ela, né? Olha só. E postar nas redes sociais, aquilo viraliza, porque daí as pessoas vão compartilhando e mostrando, as pessoas da família mostrando, e ele fazia vídeos, me mandava vídeos, inicialmente ele caminhando, tudo. Então a pessoa se colocou a querer recuperar bem. Ele pediu para fazer e ele fez todo um empenho de dar o resultado. Então é aquela pessoa preparada psicologicamente. A dor não era uma coisa que ia preocupar ele.
Obviamente que gera um pouco de desconforto, uma certa dor, mas hoje quando a gente utiliza esses bloqueios no canal adutor, deixando o catéter, em que o anestesista vai todo dia fazer uma analgesia nova, e isso corta a dor durante a internação, e o paciente tem uma facilidade de fazer a fisioterapia no hospital, que encoraja ele de manter a reabilitação em casa. Então, eu tive já esse ano vários pacientes que eles me convenceram também, dizendo, não, doutor, eu quero fazer, vieram pedindo, e às vezes assim, o que é um perfil? É pessoas que têm um filho que cuida, e que ele trabalha, ele tem que parar, então isso otimiza a condição da família, né? E pessoas com uma boa condição clínica, né? E a recuperação é muito fantástica. E aí eu pergunto depois, e aí, como é que foi o teu desafio de fazer os dois? Todos eles, doutor, foi mais fácil do que eu esperava. Eu achei que ia ser mais difícil, né? Então, isso me entusiasma, eu tenho feito, e eu tenho me convencido. E quando eu converso com colegas em outras cidades que fazem cirurgias bilaterais, todos eles dizem que é melhor para o paciente, né? Não é para todo o paciente, porque isso depende muito do perfil psicológico do paciente e da estrutura familiar, em dar suporte e a pessoa entender. Isso. Então, pessoas mais depressivas, mais intolerantes à dor, elas não têm um perfil ideal. É melhor fazer um, recupera, depois faz o outro. Ou doenças em níveis diferentes. Ainda um joelho não está tão ruim a ponto de ter que fazer uma prótese. Mas pessoas que têm doença bem grave em ambos os joelhos, elas se beneficiam muito. E eu, particularmente, é uma cirurgia que eu tenho procurado fazer com o uso da robótica, então uma agressão cirúrgica menor, e isso favorece, né? Então é o que eu considero hoje o meu desafio, é começar a usar a tecnologia e me aprimorando com ela para avanços, né? E otimizando o recurso das pessoas, né? Nós temos uma responsabilidade social como médico, em otimizar o recurso também das pessoas. Então, às vezes a pessoa pensa, mas a tecnologia é para quem tem bolso para pagar. Não, não é tão caro assim. O que é o caro? O caro, às vezes, o entorno de uma cirurgia que se gasta, às vezes é muito maior do que é o benefício da tecnologia poupando o pós-operatório, facilitando a vida de todo mundo. Então, a gente olha, às vezes, aquele custo de arranque, não olha o custo de efetividade ao longo de um tratamento. Quantas sessões de fisioterapia envolve, quanto analgesia, medicamentos, às vezes, pessoas que precisam vir ajudar a cuidar, isso é custo. Então, essa soma em ter uma recuperação funcional mais rápida e otimizando, isso é custo-efetividade. E isso as pessoas têm dificuldade de fazer essa conta. E uma conversa, uma consulta, ela é uma consultoria, ela não impõe nada. A gente discute, a gente vai arguir posicionamentos, vai ver condições de como fazer, ver a condição clínica, planejar. E aí entra uma frase que eu gosto muito, que quem não planeja, planejando fracassar está. Então uma cirurgia, ela é um planejamento, ela exige critérios técnicos, e eu tenho uma frase que eu utilizo para as pessoas, que é assim, eu não estou aqui para lhe vender uma cirurgia. Eu estou aqui para lhe assistir a melhor forma de resolver a sua doença. E é uma assistência. O procedimento faz parte de uma recuperação funcional, dando qualidade de vida para que a vida tenha valor e a gente consiga manter essa autonomia, fazer as coisas, ser feliz e ter um ir e vir com liberdade de escolha. Não ficar prisioneiro dentro de casa, limitado pela doença e a vida passando e você não usufruiu dela. Planejamento, saúde e um atendimento muito mais que humanizado. É uma casa que a pessoa fica ali naqueles dias com vocês. O ambiente tem que ser acolhedor, ele tem que ser receptivo. Isso, o assistir é uma responsabilidade. A gente tem que gostar do que a gente faz, né? A gente tem que gerar um encantamento. O preço é o que as pessoas pagam, o valor é o que elas levam para casa. A gente tem que agregar valor, a gente tem que se preocupar, tem que se colocar no lugar do outro. Eu muitas vezes como médico, eu me coloco na situação da pessoa. Então ter escuta, ouvir, entender, personalizar,
uma cirurgia, a escolha da técnica cirúrgica, a gente muitas vezes entre uma prótese unicompartimental, que é a meia prótese, uma prótese total, é entender o que a pessoa quer, o que é importante para ela, o que a cirurgia vai limitar ou o que a cirurgia vai dar para ela de volta. E isso tudo tem que ser explicado, as pessoas não podem ser alienadas ao processo, senão isso afeta a recuperação e a própria expectativa psicológica e emocional que ela tinha. O senhor não pode ir embora hoje, doutor, antes de falar o que o senhor vai aprontar na Índia, doutor. Eu estou indo agora dia 20, né, dia do gaúcho, eu estou indo para Mumbai, na Índia. A Índia é um país populoso, né, mas ele também é um centro tecnológico. Né? Referência. E tem referência para muitas coisas. A parte de informática e tecnologias é um lugar que se desenvolve bastante. Eu estou indo lá para um evento médico, é um congresso, onde vem por uma empresa, mas eles fazem uma convenção, vem gente do mundo inteiro para esse evento. Mas eu vou acompanhar cirurgias, eu vou lá ver cirurgiões indianos operar, usando a cirurgia robótica. Eu vou ver um robô chamado Mício, né? É o nome do robô, que foi desenvolvido na Coreia, mas é de propriedade indiana, que ele faz, o cirurgião começa e ele tem várias partes da cirurgia que o robô faz de forma autônoma. Não é o cirurgião que executa, mas é o robô que vai executando os cortes e a preparação óssea de uma maneira autônoma, de acordo com aquilo que o cirurgião pré-formatou para que acontecesse. Então eu estou indo lá, esse robô provavelmente vai vir o ano que vem para o Brasil, e essa empresa me escolheu e me convidou para ser o responsável técnico de implantar essa tecnologia no Brasil. Então eu estou indo dia 11 de outubro, eu tenho um Masterclass, que é um curso dessa empresa em São Paulo, onde eu sou speaker, e aí eu venho falar e defender e dizer as vantagens do que eu vi da tecnologia e como vai ser esse processo talvez de implantação no Brasil. Então esse desafio, é um novo desafio, é ir atrás de uma nova tecnologia, dentro de uma evolução, né, do que vem tendo. São ferramentas, a robótica, ela ainda não é a normalidade no Brasil, mas tranquilamente ela vai ser. Hoje nos Estados Unidos ela é 100% do dia a dia dos grandes serviços de ortopedia. Doutor, eu queria continuar com o senhor, mas eu vou ter que fazer uma pergunta, Bertocchi. Ela vem para cá, essa máquina? Ela vem para cá e provavelmente nós vamos no Hospital São Vicente, ali com a equipe do IoT, ser um serviço de treinamento de cirurgiões para o Brasil. Estaremos lá para mostrar tudo colado no Dr. André Kuhn. Muito obrigada, doutor. Nada. Vou ficar de olho para ver o que o senhor vai aprontar na Índia e até o nosso próximo programa.